Boa noite, camaradas. Esse é o canal Testemunhas de Karl Marx e hoje nós vamos na Biblioteca Marxista número 3 apresentar a vocês essa biografia de Karl Marx, uma biografia por José Paulo Neto. Curtam, compartilhem e comentem. Roda a vinheta. Da terra, da ideia chama já consome a cruz da fruta que a soterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não há senhores. Se nada somos em tal mundo, sejamos tudo, ó produtores. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra mãe livre e comum. Para não ter protestos vãos, para sair desse antro estreito, façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. O crime do rico alheio cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não há sujeitos, somos iguais, todos os seres. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Abomináveis da grandeza, os reis da mini e da fornalha edificaram a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo o produto de quem sua, a nossa rica o recolheu. Queremos que nos restituam o povo. Karl Marx, uma biografia de José Paulo Neto, é uma biografia baseada num estudo rigoroso por um dos mais importantes intelectuais marxistas brasileiros, o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aposentado, José Paulo Neto. José Paulo Neto é conhecido divulgador das obras de Marx e Lukács no Brasil. E ele realizou esse projeto editorial pensando nos 200 anos do nascimento de Karl Marx. Em sua biografia, Karl Marx, uma biografia, José Paulo Neto nos apresenta este personagem incômodo, singular e revolucionário, Karl Marx, nosso contemporâneo. A contemporaneidade de Karl Marx responde pela atualidade do seu método e do seu pensamento diante da sociedade capitalista. A reflexão de Marx para José Paulo Neto é uma reflexão sistemática e rigorosa sobre a emergência, a consolidação e o possível declínio da sociedade, da valorização do valor, a sociedade capitalista. José Paulo Neto traça o percurso intelectual de Marx, aliando uma análise profunda da sua biografia com uma análise rigorosa da imanência do próprio texto marxiano. E José Paulo Neto acompanha Marx no desenvolvimento intelectual, demonstrando, portanto, uma visão dialética, seguindo Hegel e Marx da própria obra de Marx. Neste sentido, José Paulo Neto vai para além de esquemas rígidos como jovem ou velho Marx, ou mesmo para além das ideias de um Marx ricardiano em economia, ou um Marx que haveria apenas fundido ideias diversas como socialismo utópico francês, economia política inglesa e a filosofia clássica alemã. Ao contrário, o pensamento de Marx, numa linhagem dialética, é a suprassunção de todos esses aspectos progressivos da cultura europeia do seu tempo, para além dos quais Marx se situa.
O ponto de vista marxiano é o ponto de vista da totalidade, como já destacava Lukács em 1923 em História e Consciência de Classe. A visão dialética da obra marxiana por José Paulo Neto significa a aplicação do próprio método marxista a Marx, na compreensão da emergência do seu pensamento. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa biografia é justamente aquele momento do pensamento de Marx, né, em que se consolida a sua crítica da filosofia pós-hegeliana. Né? Aqui, a biografia de José Paulo Neto, na página 81, nós podemos acompanhar o momento em que Marx consolida uma crítica sistemática da filosofia hegeliana e principalmente dos pós-hegelianos. Ao tratar sobre a tarefa da filosofia na sua obra, Marx vai dizer, no contexto da transformação do seu pensamento: o homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência de sua felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito de sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que precisa de ilusões. A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o homem o suporte sem fantasia ou consolo, mas para que lance fora os grilhões e a flor viva brote. A crítica da religião liberta o homem da ilusão, de modo que pense, atue e configure a sua realidade como um homem que perdeu as ilusões e reconquistou a razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo e assim em volta do seu verdadeiro sol. A religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem, enquanto ele não circula em torno de si mesmo. Consequentemente, a tarefa da história, depois que o outro mundo da verdade se desvaneceu, é estabelecer a verdade deste mundo. A tarefa imediata da filosofia que está a serviço da história é desmascarar a autoalienação humana nas suas formas não sagradas, agora que ela foi desmascarada na sua forma sagrada. A crítica do céu transforma-se desse modo em crítica da terra. A crítica da religião em crítica do direito e a crítica da teologia em crítica da política. Podemos, portanto, observar que o projeto marxiano é desde a crítica da filosofia pós-hegeliana superar uma crítica filosófica da filosofia e constituir a filosofia como arma da crítica que subsidie a crítica das armas. A crítica das armas que encontra no proletariado, já nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, o sujeito social da transformação revolucionária. Marx, portanto, irá abandonar o terreno da filosofia abstrata, da filosofia dos filósofos, e passará ao terreno de uma filosofia da praxis, como depois Gramsci irá nomear. O pensamento de Marx, portanto, se institui num princípio de radicalidade que afirma a necessidade de superação da autoalienação humana. Esta alienação em Marx se encontra na alienação do trabalho, na alienação do ser humano em relação ao outro ser humano, em sua relação alienada, por exemplo, com a mulher, na alienação do gênero humano em relação à natureza. Todos esses momentos da alienação, dentro de uma perspectiva dialética, só podem ser superados unitariamente. Neste sentido, a concepção marxiana de homem, de uma natureza humana que não é fixa,
que não é imutável, que não é a histórica, ao contrário, é o resultado do conjunto das relações sociais estabelecidas pelos homens, vão continuar a se desenvolver, mas formam o fundamento ontológico da concepção marxiana da libertação da humanidade. Mais à frente, Marx e Engels vão desenvolver e completar a crítica da filosofia pós-hegeliana e, ao mesmo tempo, lançar os fundamentos ontológicos da concepção materialista da história que supera o materialismo mecanicista do século XVII e XVIII e que supera também os limites da concepção idealista do idealismo objetivo de Hegel. Eles vão dizer, e está aqui no livro do camarada José Paulo Neto, na página 162, a produção da vida, tanto da própria no trabalho quanto da alheia na procriação, aparece desde já como uma relação dupla. De um lado, como relação natural, de outro, como relação social. Social, no sentido de que por ela se entende a cooperação de vários indivíduos, sejam quais forem as condições, o modo e a finalidade. Segue-se daí que um determinado modo de produção ou uma determinada fase industrial estão sempre ligados a um determinado modo de cooperação, a uma determinada fase social, modo de cooperação que é ele próprio uma força produtiva, que a soma das forças produtivas acessíveis ao homem condiciona o estado social e que, portanto, a história da humanidade deve ser estudada e elaborada sempre em conexão com a história da indústria e das trocas. Neste ponto, fica muito claro a centralidade do trabalho na concepção marxiana. Aqui, os dois momentos que se desenvolvem a partir do trabalho, que é o desenvolvimento das forças produtivas e o desenvolvimento das relações sociais de produção, aparecem como fundamento ontológico das sociedades humanas. Os homens são produtores de suas representações, de suas ideias e assim por diante, mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde. A consciência não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo de vida real. Se em toda ideologia os homens e suas relações aparecem de cabeça para baixo, como numa câmara escura, esse fenômeno resulta de seu processo histórico de vida. Da mesma forma como a inversão dos objetos na retina resulta de seu processo de vida imediatamente físico. Observamos, portanto, que Marx e Engels conectam na ideologia alemã o desenvolvimento material da humanidade ao seu desenvolvimento espiritual. Em nenhum momento há uma contraposição mecânica entre o desenvolvimento das formas produtivas, que, portanto, se originam do complexo do trabalho, que é aqui, nos termos lucatianos, a protoforma de todo o ser social. Eles não geram necessária e mecanicamente as representações, as ideias, as ideologias humanas, mas, ao contrário, criam as condições materiais e criam os limites dentro dos quais as formas espirituais, as formas culturais podem se desenvolver, estabelecendo-se, portanto, os pressupostos ontológicos da concepção marxiana. Marx irá poder partir para desenvolvimentos intelectuais que vão colocar na centralidade do seu projeto a crítica da economia política. A crítica da economia política em Marx não é uma mera continuação dos pensadores da economia política. Ao contrário, em Marx, a crítica da economia política significa a superação do ponto de vista da economia política. O ponto de vista da economia política é o ponto de vista da alienação da sociedade do capital. Isso fica claro na obra de Marx a partir de seu estudo de Smith e Ricardo. Para não falar dos que ele vai denominar de economistas vulgares, que representam a mera apologética do capital. Em Smith e Ricardo, Marx irá encontrar a concepção mais cristalina e mais acabada da ideologia burguesa. Nessa ideologia burguesa, os limites da forma histórica da sociedade capitalista são absolutizados e a própria forma do capital é tida como uma forma ahistórica. Marx constituirá a sua obra como crítica imanente
E nesse sentido aqui, retomando esse conceito lucatiano, que se encontra lá na Destruição da Razão, a crítica imanente significa, ao mesmo tempo, uma crítica da gênese histórica das ideias e uma crítica imanente do próprio texto, ou seja, das próprias ideias. Será no confronto com essa concepção de mundo que está condensada na economia política dos clássicos que Marx irá perquirir os caminhos do real, ou seja, os caminhos do desenvolvimento histórico da sociabilidade do capital. Mais uma vez, citando a obra de Marx, José Paulo Neto nos dá conta de que Marx apresenta que o mecanismo capitalista funciona através das crises. As crises não são uma disfuncionalidade. As crises são um mecanismo através do qual a própria sociedade capitalista pode seguir adiante. A contradição, expressa de maneira bem genérica, consiste no fato de que o modo de produção capitalista implica uma tendência ao desenvolvimento absoluto das forças produtivas, abstraindo-se do valor e do mais-valor, e também das relações sociais, no interior das quais se dá a produção capitalista. Por outro lado, esse modo de produção tem como objetivo a conservação do valor do capital existente e sua valorização na máxima medida possível. E mais à frente, a produção capitalista tende constantemente a superar esses limites que eles são imanentes, porém consegue isso apenas em virtude de meios que voltam a elevar diante dela esses mesmos limites em escala ainda mais formidável. O processo de desenvolvimento histórico do capital ao longo de todo o final do século XIX e todo o século XX, início do século XXI, confirmam as hipóteses marxianas, hipóteses estas que foram o resultado de um longo percurso de elaboração filosófica e intelectual da crítica da economia política capitalista. Marx deixa claro que o desenvolvimento da sociedade capitalista responde, de um lado, a uma necessidade histórica, mas que toda necessidade histórica é historicamente relativa. Portanto, aqueles que, como Hegel, acreditavam que havia chegado o fim da história estavam redondamente enganados. E Marx, naquilo que Van Metzaros denominou um projeto inacabado, começou a colocar os fundamentos ontológicos da crítica ao capital e à sociabilidade produzida por este modo de produção, que é, como já dizia o Marx da ideologia alemã, não só um modo de produção, mas um modo de vida. Nesse sentido, não queremos apresentar e exaurir esta obra, que é a biografia de Marx por José Paulo Neto. É uma obra riquíssima e cheia de desenvolvimentos categoriais, onde o leitor poderá acompanhar de forma clara, rigorosa e não condescendente, mas ao contrário, no espírito marxiano. É uma obra que critica os próprios fundamentos da sociabilidade capitalista, ao apresentar o seu maior e mais radical crítico. Marx, acima de tudo, é um homem do nosso tempo. É o que José Paulo Neto defende nessa biografia. O livro é uma biografia que prima pelo rigor e pela análise imanente da unidade do pensamento marxiano, e que coloca a urgente necessidade de que o legado crítico de Marx seja incorporado pelas massas na luta contra um capitalismo que se encontra mais, como diria Samir Amin, entrando no seu outono. Este capitalismo senil de barbárie, de guerras, de fome, de emergência climática, está cada vez mais realizando, infelizmente, a profecia de Marx, de que ele não tem mais o que oferecer à humanidade. Como Marx e Engels colocaram, e depois Rosa Luxemburgo consagrou, socialismo ou barbárie. É esta a conclusão necessária e lógica de quem estuda com rigor a obra marxiana e a confronta com o processo de desenvolvimento do ser social dentro do modo de vida capitalista.
que nós vivemos hoje é uma crise da sociabilidade do capital. Esta crise é o resultado das contradições imanentes ao próprio capital, porque como nos apresenta José Paulo Neto no seu epílogo, mas ao mesmo tempo prólogo, a morte física de Marx, a 14 de março de 1883, não teve por consequência o apagamento, menos ainda a redução da sua presença física no mundo, ao contrário de assinalar o epílogo de sua existência e o esgotamento de sua obra. A morte de Marx foi antes o prólogo de uma série de renascimentos teóricos e políticos. E mais à frente, Marx e seu legado não jazem cinzas pulverizadas na tumba de Highgate. Estão vivos, seja nas lutas sociais em curso, seja no domínio da teoria social, quanto na memória e na imaginação poéticas do século XX. O otimismo de Marx e sua esperança quanto ao futuro da humanidade estão gravados no poemas de Mayakovsky, de Nazim Hikmet e de Brecht, bem familiares aos velhos combatentes. Pois afinal, como ensinava o grande poeta e dramaturgo alemão Johann Wolfgang von Goethe, mesmo o homem mais simples pode ser o mais completo. E Marx é a demonstração histórica de que sim, a humanidade pode alcançar um nível de desenvolvimento moral, intelectual e cultural superior a uma sociedade de alienação e barbárie. Saudações revolucionárias. Marx vive e Lenin também. Curtam, compartilhem e comentem. Se inscrevam no nosso canal. Testemunhas de Karl Marx.